O biomagnetismo é uma técnica, né, descoberta, na verdade, pelo mexicano Dr. Góes, né, Isaac Góes Duran, tá? Já faleceu, né, há 2 anos atrás, né? E aí, na verdade, assim, desde a época da Grécia Antiga já se usava, né, os magnetos, tá? Para se fazer a medicina da época, né? Para aliviar dores, para relaxar, era uma série de questões. O Dr. Góes, ele descobriu, na verdade, foi o par biomagnético, tá? Ele utiliza, porque na magnetoterapia você utiliza uma única polaridade, tá? Ou a polaridade sul, né, que é a positiva, ou a polaridade norte, que é a negativa, tá? Nunca o parzinho. O Dr. Góes, não, ele descobriu, né, que o parzinho biomagnético, tá? Ele está assim, todos nós, quando o corpo está em desequilíbrio de pH, né, ele vai fazer digamos assim, né, um ponto, né, vai ficar mais alcalino e o outro ponto vai estar mais ácido, tá? E aí, quando você descobre esse par no corpo através dos pontos de acupuntura que todos nós temos, ok? E aí você colocando o ímã, né, naquele ponto correto, você vai fazer o quê? Você vai despolarizar aquele outro ponto, né, que está polarizado. E aí esses 2 pontos entram em equilíbrio energético normal, né, do corpo, restaura o pH daquele corpo, tá? E quando você tem digamos assim, né, um pH que está em desequilíbrio, o que vai acontecer? Né? Você vai estar propício, né, a patógenos, ok? Então, se você tem um corpo que está muito ácido, você é uma porta de entrada para fungos, para bactérias, tá? Se você está com um corpo muito alcalino, você é uma porta de entrada, né, para vírus e os parasitos, né? E aí, o que vai acontecer com você? Você começa a ter uma série de complicações em função desses patógenos, tá? Então, o que o biomagnetismo vai fazer, né? Ele vai trazer o equilíbrio desse par biomagnético que está em disfunção dentro do teu organismo, né? A nível celular, tá? Uma vez restabelecido, né, os patógenos, né, que são, digamos assim, aqueles que te causam algum conflito, eles serão eliminados porque ele não acha terreno mais, né? O pH vai estar restabelecido, então ele não acha terreno para poder se manter. E aí, por consequência, eles deixam de existir, tá? Então, essa é a função do par biomagnético, fazer esse reequilíbrio, né, do organismo em função do equilíbrio do pH. Sim, vários fatores, né? A mudança de temperatura, tá? É um deles, né? Alimentação, né? Às vezes, por exemplo, você tem uma alimentação, né, um excesso de carboidrato, dos açúcares, né? Carboidratos simples, então vai acidificar o organismo, né? O sangue fica acidificado, refrigerantes, né? Então você tem assim, um leque assim de opções, né, para você ou acidificar ou alcalinizar demais, né, o seu sangue e, em consequência, suas células, tá? E também o que pode estar acontecendo, né? Às vezes um impacto emocional, né, muito forte, tá? A baixa imunidade, né? Então, assim, são vários fatores, tá? Poluição, né? E agrotóxico, metais pesados, né? Nós estamos assim vivendo numa época em que está muito complicado você escolher uma alimentação saudável, né? E os remédios alopáticos também às vezes têm, né, alguns que fazem, né, ou tem como efeito colateral que acidifica ou alcaliniza demais, né, o sangue ou a célula, tá? Então nós temos assim são várias, digamos assim, frentes, né, que vem a fazer com que o seu sangue fique, né, ou a célula fique com o pH alterado. A Dr. Góes dizia que o biomagnetismo é para todos, que toda família tinha que ter, né, um biomagnetista dentro de casa, tá? Porque é muito bacana, porque é um tratamento que você trata, né, sem gastos absurdos,
tá? Então, você tendo os ímãs são... para o biomagnetismo, nós utilizamos os ímãs a partir de 1000 Gauss, tá? Porque o magneto, a magnetoterapia, trabalha com os ímãs até 1000 Gauss, né? Então, a gaussagem é mais baixa. E o biomagnetismo, não. A partir de 1000 Gauss, ele já começa, né, a trabalhar, tá? 1000, 1500, 1200, né? 2000, 2500, você vai por aí afora. E as pessoas podem aprender, né? Fazer os cursos, aprender e aplicar na sua família, tá? No pai, na mãe, no avô, né? Nas crianças. A criança também pode aprender, tá? Você pode aplicar o biomagnetismo também nos pets, né? Nos animaizinhos de estimação, né? É muito bacana. E o resultado neles, então, é assim, é muito rápido, tá? Porque os animais, eles são mais sensíveis, né? Não tem julgamento, né? E a gente tem uma certa barreira, às vezes a gente fica assim, com aquela, tá? Mas assim, é super de boa mesmo, não tem nenhuma restrição, tá? Assim, em termos de fazer em casa. Agora, é lógico, é evidente, por precaução, a gente tem assim por exemplo, assim, a gente não coloca o par biomagnético, né, o ímã, numa pessoa quando está, por exemplo, gestante. Não que vai prejudicar o bebê ou a mãe, não é isso, tá? Mas se houver algum desconforto naquela gravidez, né, e a mãe vai falar, bom, o que eu fiz de diferente, né? Ah, foi o ímã, tá? Então vai achar que foi o ímã, mas não foi, tá? Mas a gente, para se resguardar, a gente não faz, tá? E marca-passo, porque o marca-passo é uma bateria. E aí o ímã pode descarregar, né? Ou descontrolar a bateria do marca-passo. Mas DIU, né? Dispositivo intrauterino, né? Também pode sair do lugar, tirar do lugar. A minha formação acadêmica é biologia, né? Eu sou bióloga de formação, tá? E atuo como bióloga, atuo como professora de biologia também, tá? E fora essa base, né? Eu sou naturopata, tá? Eu sou homeopata também, né? Terapeuta homeopata, de floral, biomagnetista, né? E outras coisitas mais, né? Fitoterapia, né? Você vai por aí afora. E aí eu uso, né? Eu utilizo para tudo, né? Como é uma coisa holística, né? Eu acho que o bacana, assim, quando você tem várias, digamos assim, várias frentes, você junta todo esse conjunto, você acelera, né? Otimiza, né? O tempo, né? Porque se você ficar, às vezes, apenas numa técnica, às vezes demora um pouco mais, né? Daí você vai utilizando vários recursos, tá? Então você tem um resultado mais rápido, né? E mais assim, que dá um suporte melhor para a pessoa. Lógico que no início o pessoal fica meio que, né? Quem não conhece, né? E daí você explica, né? E pergunta, vamos fazer uma experiência, né? Quer experimentar? Vamos lá, né? Então eu tenho resposta assim muito rápida, tá? E tem pessoas que não têm resposta nenhuma, né? Também acontece, tá? Porque existem algumas pessoas que elas já vêm com uma trava, né? Na verdade, ela não quer, né? E aí, quando ela não quer, não adianta, tá? Ela não quer e você vai tentar, você vai fazer, mas o resultado não vai ser aquele resultado, né, esperado. Porque tudo na vida você tem que ter né, uma permissão, tá? E quando você tem uma permissão, por exemplo, assim, já tratei assim, várias pessoas, já impactei com casos, né, infecção urinária, tá? Teve uma que eu coloquei que ela estava com uma bactéria muito resistente, né? E daí o médico já havia passado os antibióticos, né? Eu estava na segunda remessa de antibiótico, não estava dando conta, né? E ela falou para mim, olha, eu estava como se eu tivesse assim, alguma coisa me mordendo naquela região da bexiga, né? Me mordendo. E a urina com um odor de cheiro, assim, um odor característico de peixe estragado muito forte, que ela não estava suportando, espumando. E aí eu fiz uma única sessão, tá? E nós marcamos para fazer 3 dias depois a segunda. No outro dia ela falou comigo, olha, a urina já não está com aquele cheiro forte, né, aquele odor, aquilo que estava mordendo já não está mais, tá? Aí quando chegou na terceira sessão, acabou. Aí eu fiz a terceira, na segunda sessão acabou. Eu fiz a terceira para poder, né, tipo assim, ficar de boa. E tive um caso também de uma pessoa com síndrome de pânico muito forte,
tá? Essa pessoa, ela entrou numa situação, motorista de ônibus, tá? Numa avenida extremamente movimentada do Rio de Janeiro, estava com um ônibus cheio de passageiro, e ela surtou, né? Ela surtou, e aí ela largou o ônibus, todo mundo gritando, né? Ela largou o ônibus ligado com todos os passageiros e saiu, né? Então veio para mim nesse quadro, tá? E aí a gente trabalhou, a gente fez 10 sessões com bio, né? E aí ela não teve mais síndrome do pânico, voltou à vida dela normal, tá? Essa pessoa foi assim para mim foi assim uma resposta, né, muito positiva, tá? E outras mais, né? Tem uma menina que eu cuidei dela, estava com câncer de mama, tá? Nos 2 seios. E quando a gente começou e fazia quimioterapia, ela já estava nesse processo, né? E fazendo lá uma série de procedimentos, então o tratamento no INCA mesmo, e hoje tem nada, ela continua indo no INCA, né, porque eles, agora já uma vez por ano, né, só para fazer o check-up, tem nada. E aí ela continua no INCA, ela não me abandona, é engraçado que as pessoas acabam, né, eu falo, você está de alta, ela, não, mas eu venho. Daí o que eu fiz, né, eu falo, então você vem uma vez em 3 meses fazer manutenção, né, é o que a gente faz. O IMA a gente parte do princípio de um rastreio inicial, né, por exemplo, você chega para mim, tá, então eu não sei, né, o que o seu corpo quer, tá, então para mim saber eu preciso rastrear. Rastrear para quê? Para saber quais são os pares biomagnéticos que o seu corpo está apresentando, ou seja, onde está, né, polarizado. Os pontos estão polarizados. E a gente começa a rastrear, né? Pineal, né? Pós-pineal, parietal, hipófise, vai todos os pontos, né, anatômicos do corpo. E onde está polarizado, né, o pé, o que acontece, né? O membro inferior direito, né, ele vai fazer um encurtamento, tá? Então, quando ele faz o encurtamento, ali está sinalizando, quando eu coloquei o ímã rastreador, que é o negativo, por exemplo, na pineal, tá? Eu coloquei na pineal. E aqui, no meu membro direito inferior, encurtou, está me dizendo que está polarizado. E aí eu vou procurar a ressonância dele, né? Para quê? Para poder colocar o parzinho para despolarizar, tá? E aí eu continuo perguntando, hipófise, né? Bochecha, né? O pômulo, seio nasal, olho, e vou fazendo, né? Até equilibrar, colocar todos os pares para equilibrar o pH do seu corpo, despolarizar os pares.